pensando aqui, o que pensou a diretoria do Cruzeiro quando decidiu permanecer com o Fernando Diniz no final da última temporada e aí fazer uma série de contratações agora no início da temporada? Que em 3 jogos, né? 3 jogos aqui no início do Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer uns amistosos lá nos Estados Unidos, depois a gente vem primeiro. E aí já vai funcionar, vai tudo. Em 2 semanas, milagrosamente, o Diniz vai fazer mágica com esse... Era isso, né, que pensava a diretoria. Fico pensando aqui. O técnico Fernando Diniz, que deixa o cargo, Eduardo Barros, a gente viu ali na imagem também, auxiliar dele também deixa a equipe. E então, logo depois do jogo contra o Betim, que o Cruzeiro não conseguiu dar uma resposta e as vaias do torcedor já estavam, assim, desde o primeiro tempo, uma situação bastante insustentável para o treinador, já se via que não havia um clima nem de tentar construir, nem de buscar uma reviravolta. Então era questão de horas mesmo, questão de dias para que culminasse com a demissão do treinador, o que acabou de acontecer, né? O Cruzeiro acabou de postar há alguns minutos nas redes sociais que o técnico Fernando Diniz não é mais o treinador da equipe. Agora quem vem, né? Quem assume? E o nome da vez, pelo que a gente sabe, é o técnico Renato Portaluppi. O Cruzeiro está em conversas com o treinador para que ele assuma a equipe. A gente está em busca de mais informações, né? Para saber justamente o quanto está avançada essa conversa, mas a princípio é o nome da vez. É o nome que o Cruzeiro trabalha para substituir o Diniz nesse momento, que é o início de temporada, né, gente? O Cruzeiro ainda é o líder do grupo dele no Campeonato Mineiro, mas a situação, como eu disse, não é uma situação de agora, não é só com os resultados do Campeonato Mineiro, é uma situação que vem desde o ano passado e que acabou ficando insustentável a permanência do treinador. A gente pode, Éboli, falar, claro, do trabalho do Diniz, principalmente no ano passado, né, em que ele teve um tempo um pouco maior e que realmente os resultados, não só o resultado, o desempenho, como destacou o Luciano, foi muito ruim, né? O Cruzeiro venceu uma partida para chegar à final da Sul-Americana contra o Lanús. Talvez tenha sido a melhor apresentação do Cruzeiro com o Diniz. Mas fico pensando aqui, o que pensou a diretoria do Cruzeiro quando decidiu permanecer com o Fernando Diniz no final da última temporada e aí fazer uma série de contratações agora no início da temporada? Que em 3 jogos, né? 3 jogos aqui no início do Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer uns amistosos lá nos Estados Unidos, depois a gente vem primeiro. E aí já vai funcionar, vai tudo. Em 2 semanas, milagrosamente, o Diniz vai fazer mágica com esse... Era isso, né, que pensava a diretoria. Fico pensando aqui. Não, porque é isso que a diretoria pensou quando derrubou também o Fernando Seabra. Sim. Né? Olha, eu trouxe os reforços, estão aqui, utilize bem os reforços e ganhe tudo. Né? E eu quero resultado. Rápido. Rápido. É uma diretoria, na figura do seu presidente, do seu dono, né, que é o Pedro Lourenço, é uma diretoria profissional amadora, né, profissional passional, profissional torcedora. Tem esse comportamento que vem muito da arquibancada do imediatismo, né, de tomar algumas decisões com fígado e também muita vaidade. A gente viu agora nas apresentações como foi uma pessoa que quis sempre aparecer, está ali relacionado, né, à conquista de mercado. Não, aqui eu trouxe, eu falei, né, está acontecendo, as coisas estão acontecendo. E tudo isso se transfere em pressão para o treinador. Onde é que está a responsabilidade do Diniz? Ele não construiu uma base. Ele não ficou nenhum legado do Cruzeiro de 2024 para receber esse esforço em 2025. Quando você tem uma base, um trabalho já constituído, né, uma linha de raciocínio, você recebe com mais facilidade reforços que vão te agregar tecnicamente. E eu sempre lembro e ressalto isso aqui, esses reforços do Cruzeiro são reforços que precisam de um resgate técnico nas suas carreiras. São jogadores com muito nome, com muito currículo, com muitos títulos, mas eles não chegaram no Cruzeiro nas suas melhores formas, né? Então tem todo um trabalho de recuperação desses jogadores, ao mesmo tempo você tem que construir uma equipe. Tem que construir quase que do zero uma equipe com esses jogadores, que é o que estava tentando fazer o Diniz. Em 2025 ele teve pouco tempo? Teve pouco tempo, mas, repito, por culpa dele que não construiu nada em 2024. E agora a pressão ela se repete. A pressão agora se repete. Olha, trouxemos os reforços, Diniz. Dá seu jeito, se vira. E não é assim. E com o Diniz não é assim. Sim. Não é assim. Acho que o Renato pode conseguir um encaixe rápido. Porque a maneira como ele pensa futebol, o olhar que ele tem para um jogo ofensivo, vai ao encontro de vários jogadores que foram contratados.
Ele conseguiu esse encaixe. O trabalho de vestiário dele, né? O trabalho de vestiário é um técnico que tem essa capacidade de recuperar jogadores. O trabalho dentro do Grêmio, ele é pontuado pela recuperação de jogadores que pareciam esquecidos, né, que tinham carreira, que tinham currículo, mas estavam meio que à margem das atenções. Então, pode ter um encaixe? Pode ter um encaixe. Aí é de perfil para perfil. De fato, a situação caiu no colo do Diniz, causando muito desconforto ao Diniz. E esse desconforto se transformou num atrito constante de relacionamento. Eu estou com o Luciano. O que derrubou o Diniz vai além do resultado, vai além do desempenho. Já não havia mais ambiente entre ele e Alexandre Matos. A coisa estava ruim mesmo. E ele precisava dar o resultado, mais do que nunca, iria prorrogar essa situação do Diniz. E não esperaram. Não esperaram. Aconteceu o resultado, o próximo resultado. E para mim já estava no meu radar. Dessa semana, dificilmente... Foi a demissão mais previsível dos últimos tempos. Mais previsível. Lembrando, há 1 ano e 1 mês, o Diniz era campeão da Libertadores e técnico da Seleção Brasileira. O 2024 do Diniz foi muito ruim. Fluminense na lanterna. Inferno astral de 1 ano. Fluminense na lanterna. O Cruzeiro quase não conseguiu vitórias, até no Brasileiro, né? Você falou da única vitória sobre o Lanús na Sul-Americana. E o que aconteceu nesse ano, relacionamento com a diretoria. Eu falei aqui, a postura da diretoria foi muito feia. Mas o Diniz, ele tem 2 opções sempre. Ou impor o estilo dele, que é muito peculiar, ou se adaptar. Ele quase sempre até agora, tentou, claro, com algumas diferenças entre um trabalho e outro, impor o estilo dele. E no Cruzeiro ele fracassou nessa missão. Ele, no Fluminense, tinha jogadores muito peculiares ali, o Nino na defesa, o André, o Arias, jogadores que favoreciam muito o jogo de toque curto dele. O Cruzeiro, por exemplo, não tem nenhum zagueiro parecido tecnicamente com o Nino, nem parecido. No meio você tem o Matheus Henrique, mas que não é exatamente... Por exemplo, o primeiro volante, o Lucas Romero, com a bola é muito diferente do André, para ficar nesse exemplo dos 2 trabalhos mais recentes do Diniz. Ele não conseguiu impor, o trabalho foi fraco e eu acho que é um trabalho que demanda reflexão do Diniz. Eu gosto do Diniz, acho que é o treinador que mais novas ideias trouxe ao futebol brasileiro nos últimos 15, 20 anos. Mas, para mim, é um trabalho que demanda reflexão dele para o que vai ser daqui para frente a carreira dele, entre imposição de estilo ou adaptação. Claro que não é uma adaptação para o oposto, eu vou fazer tudo diferente do que eu fiz até agora. E ele faz os trabalhos dele têm algumas pequenas diferenças entre um e outro. Mas será que não é hora de ter uma mudança um pouco maior, dependendo do elenco que ele tiver, sem ser uma mudança radical para fazer o oposto do que ele pregou até hoje? E acho que o Éboli toca num ponto em relação ao Renato Gaúcho, já trazendo dessa informação da Rafa Potter de ser o nome aí para substituí-lo, o primeiro nome, né, do Cruzeiro nesse momento, que é essa questão de lidar com jogadores que talvez não estejam na sua grande fase da carreira, de recuperar jogadores, né? Foi de fato isso que consagrou o Renato. E o que a gente tem dele nessa temporada foi uma recusa ao Vasco ali no início da gestão da temporada e ao Santos também. E aí eram cenários diferentes, de fato, né? Tanto no Vasco quanto no Santos, ele teria um trabalho de formação de um elenco, ainda com necessidade de reforços, totalmente diferente desse cenário se ele aceitar a proposta do Cruzeiro de estrelas. Ali a recusa, teoricamente, né, pelo que disse o Renato, era porque queria descansar, né? Ter um ano sabático, aproveitar mais a família. Agora, mês sabático. Pode se virar um mês só, né? Porque aí é uma proposta, de fato, talvez mais alinhada com o que a gente viu dos trabalhos de sucesso do Renato. Ele está chegando numa casa, né? com dinheiro, né? E com jogadores com perfil. Lembra quando ele aceitou, que ele tanto falava no Flamengo, que ele enfrentava o Flamengo, não estava bem contra o Flamengo, falou, não, com esse dinheiro todo eu vou ganhar tudo. Bom, o Flamengo contratou. A chegada do Renato foi muito forte no Flamengo. Sim. A maneira como o Flamengo rendeu começou ofensivamente, jogando bem, né? sim. Muitos gols, uma caminhada segura, goleadas, fez uma caminhada segura na Libertadores da América. Bateu o vice-campeão, por um detalhe não foi campeão da Libertadores da América. Quando ele não conquista nada no Flamengo, aí vem uma carga, até mesmo uma auto-pressão, né? Do Renato, pô, falei tanto, cheguei aqui e não conquistei nada, pô, não dá para ficar. Eu prometi um monte de título e estou até chateado comigo mesmo, né? Não cumpri aquilo que eu tinha imaginado. E ele tinha muita qualidade técnica nas mãos. Agora, repete-se o cenário. Ele vai para uma casa com muito dinheiro, muita capacidade de mercado, e um elenco que tem capacidade técnica. Mas, repito, com vários jogadores que precisam resgatar, né? Dudu, Gabigol, Marquinhos, Eduardo, Fagner, tudo isso precisa de resgate, né? Ele vai voltar a falar... Eu estou curioso para ver esse reencontro dele com o Gabigol. Ele vai voltar a falar que o Gabigol tem a perna direita cega? Eu acho um trabalho muito desafiador, porque o Renato
as últimas temporadas do Renato foram de sistemas defensivos muito fracos no Grêmio. O Grêmio, né, ficou conhecido nos últimos 2 anos aí por tomar muito gol. O Cruzeiro tem um desafio ali de chegada do Fabrício Bruno, mas o sistema defensivo foi o que menos mudou, né, de um ano para o outro. Claro, tem muito talento do meio para frente. Eu gosto muito do Matheus Henrique. Matheus Pereira fez um primeiro semestre espetacular no ano passado, depois oscilou para baixo. E todos os outros jogadores contratados, fora o Bolassi, vêm de oscilações para baixo também, algumas mais duradouras do que outras, né? Ele vai conseguir recuperar 1, 2, 3, 4 desses jogadores ofensivamente? Como é que ele vai fazer? Né? E ele vai conseguir proteger a defesa melhor do que ele estava protegendo? Se for ele, né? Estamos tratando aqui dessa hipótese de Renato, que é o preferido da diretoria. Acho um trabalho muito desafiador com as peças que ele tem na defesa, que para mim são abaixo, apesar de o Willian ser um dos melhores laterais direitos do Brasil, por exemplo. O Fabrício ser um bom zagueiro, o João Marcelo. Marlon, acho um pouco abaixo, mas tem 2 desafios aí, de voltar a montar um sistema defensivo sólido, que faz tempo que o Renato não monta, e recuperar pelo menos alguns dos jogadores da frente, quase todos oscilando para baixo nesse momento da carreira. Ele vai precisar dessa eficiência no ataque. Mais do que nunca vai precisar da eficiência no ataque. Quem garantiu o vice-campeonato do Grêmio quando o Grêmio tomou mais de 50 gols? O atacante uruguaio, que sabe. Um tal de atacante, um tal Luizito Soares. É isso. Foi o que garantiu também aquele Flamengo que fazia muitos gols, ele era desequilibrado. Os adversários chegavam muito na área do Flamengo. O Diego Alves fez, em vários jogos, fez muitas defesas, teve que agir bastante. Então ele acaba propondo um jogo mais aberto, um jogo mais franco, com mais espaço para o adversário jogar, mas com a bola tem que ser letal. Já tem técnico grande, técnico importante caindo. É o caso do Fernando Diniz, então, que nessa manhã deixou o comando do Cruzeiro. A Nath Andrade, que está com a gente, não é, Mari? Para trazer essas atualizações e também, claro, o futuro do Cruzeiro. A gente avaliava aqui que não é tão surpreendente assim, né, Nath? Porque desde o final do ano passado, a gente sabia que a pressão já existia. Boa tarde. Boa tarde. Pois é, ano passado, bem no final do ano, rolou até uma conversa de que o Diniz seria demitido ao fim da temporada. A informação vazou aqui na imprensa mineira. Ele deu uma coletiva falando que ele não tinha sido informado, que ele estava sabendo daquilo pela imprensa e ele continuou no cargo. Mas começou esse ano já pressionado, começou novamente sem resultados, com 2 empates na pré-temporada, uma vitória só em 3 jogos no Mineiro. A gente sabe a diferença técnica dos times do Mineiro, do interior e da capital. E ele não resistiu a essa sequência ruim de resultados. Ele teve apenas 4 vitórias em 20 jogos. E com o Diniz, o Cruzeiro deixou de se classificar para a Libertadores. Quando ele chegou no Cruzeiro, o Cruzeiro ainda estava na zona de classificação da Libertadores do Brasileiro do ano passado e perdeu a final da Sul-Americana. No sábado, o Cruzeiro empatou em 1-1 com o Betim. Ele foi muito vaiado nas arquibancadas desde o início do jogo e mesmo após o gol, a torcida continuou vaiando o tempo todo nas arquibancadas. Adeus, Diniz. A torcida parecia estar prevendo o que veio acontecer. No fim do jogo, ele falou sobre essa pressão e falou que o que muda a relação treinador-torcida são os resultados. Vamos ouvir? A reunião ela teve um conteúdo, assim, tá claro, assim, a gente conversou sobre o time, da cobrança em relação a mim. A cobrança ela tem que existir, é uma cobrança porque os resultados são muito ruins. Tem que ganhar jogo e ganhar campeonato. Essa é a única saída que a gente tem. E o torcedor, repito, está no direito de vaiar, está no direito de estar impaciente, e é isso mesmo. E a gente tem que procurar vencer. Tudo tem um limite. Então a gente tem que procurar vencer. É isso. Pois é, a gente ouviu o Diniz falando, ele também falou nessa coletiva que ele entendia que a torcida estava no limite, que a torcida já tinha chegado no limite de paciência com o trabalho dele, mas que ele ainda não tinha chegado no próprio limite, que ele acreditava no trabalho, que ele acreditava que a equipe podia mudar, podia se desenvolver, podia passar a jogar melhor e apresentar resultados. Pelo visto, só a fé dele não foi suficiente, a diretoria julgou que o trabalho não estava sendo esperado e ele foi demitido na manhã de hoje. E o nome que a gente ouve por aqui para substituir o Diniz é o do técnico Renato Gaúcho, que estava no Grêmio até o fim do ano passado. É com vocês no estúdio. Bom, a gente tem alguns pontos, né, para a gente conversar então sobre, enfim, o Fernando Diniz e o futuro do Cruzeiro. Desde a estreia do Diniz, temporada,
2024 ali foram 15 jogos, com 13 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, 33,3, 13 gols marcados e 19 sofridos. Em 2025 foram 3 jogos. Sim. Uma vitória, um empate, uma derrota. 44,4% de aproveitamento, 2 gols marcados, 2 sofridos. 3 oficiais, né? Isso, oficiais, é. E fim de linha, então, pro Fernando Diniz no Cruzeiro. A gente conversou muito na primeira hora já sobre o contexto, né? Que tudo isso é de um contexto. Não é porque em 3 jogos ele não apresentou, é porque ele já tinha uma bagagem. Essa talvez seja a primeira indicação negativa da SAF do Cruzeiro, ou talvez a primeira bola fora da SAF do Cruzeiro? Não, porque teve a demissão do Seabra, né? E a demissão do Seabra, me parece. A demissão do Seabra foi a primeira bola fora que você disse? Acho que sim. Tá. Assim, você pode citar uma situação ou outra, mas aí é a situação de não quero contratar tal, ou quero contratar tal, ou como montei essa direção. Isso vai muito de uma cabeça que não é, que a gente não sabe, né? Um direcionamento. A saída do Seabra, que também tinha um eco na arquibancada, né? Também o torcedor estava ali sem paciência, ela não foi coberta por uma reposição que explicou a saída rapidamente. Tiramos o Seabra, mas trouxemos o Diniz, que ganhou todos os jogos, fomos campeões de tudo. O que é normal, tá? Só que jogava mal com o Seabra e os jogadores estavam chegando ali agora, o Seabra estava montando. Esse é o processo natural do futebol. Só que a direção não respeitou o processo natural do futebol. Trouxe o Diniz, que tem um processo nada natural de futebol. Ele trabalha de uma outra forma, completamente diferente. E também não trabalhou bem. Não dá para ficar passando pano aqui e falar que estava legal, que a gente percebia. Não, era um trabalho bem diferente do trabalho do Diniz que a gente via, que a gente viu nos outros clubes. E ele não conseguiu. E também chegando diversos jogadores. Mário Márcio, você está falando que chega jogador bom e piora o time e que você está errado. É verdade, chegou jogador bom e que teria que melhorar o time e o time não foi melhorando. Só que colocar o Diniz como o patinho feio da história é talvez desviar o foco para a falta de paciência da direção para tocar processos. Os processos, eles são naturais. A criança não sai andando feito louca. Ela anda, cai, bate a cabeça, machuca, e depois é que ela anda, depois é que ela se equilibra. O Jailson estava lançando a cabeça aqui, porque ele está passando por isso. Está vivendo exatamente isso em casa. É assim, dá uma topada na quina da porta, dá assim. Mas é isso que acontece, gente. Perde uns jogos, empata outros. Só que, do jeito que estava, já com a não demissão no final da temporada passada, estava na cara que mais cedo ou mais tarde ele ia cair. Eu pergunto como bola fora, porque eu acho que é a forma de ser conduzida, porque quando a gente fala sobre o profissionalismo, eu acho que foi isso que foi faltando nesse processo todo, que culmina numa... Era isso, não é... A tarja, ela é forte porque é uma notícia quente, mas ela é o famoso... Já sabia. Era mais quando do que... Sim. E claro, com todo respeito ao Fernando Diniz, ele tinha todo o direito, mas você via que a coisa ali... Tem uma hora que entra numa rota de condenação. E ali parecia que já estava, né? Então, a gente, até você falando como primeiro a bola fora, como o Marra falou na primeira hora, foi tudo errado desde o início. Foi tudo errado desde a demissão do Seabra. Aquela questão lá, para mim a primeira foi a questão do áudio. O áudio é uma situação muito, muito feia, muito equivocada. E aí o Seabra é demitido, vem o Fernando Diniz aí. Sério, você contratar o Fernando Diniz em setembro, o Fernando Diniz que tem, como o Marra falou também, é completamente diferente, todo mundo sabe. A gente brinca muitas vezes sobre o pacote de jogador tal para chegar no clube. Você, por exemplo, o pacote Neymar para chegar no Santos. O pacote do Soteldo, enfim. Gabigol. E a gente está falando do Fernando Diniz. Todo mundo sabe que o futebol do Fernando Diniz é completamente diferente, demanda tempo para os jogadores assimilarem. Não é assim. Então, era muito difícil que o Diniz, assumindo a equipe em setembro, mudasse completamente a forma do Cruzeiro jogar para melhor, assim, para melhorar absurdamente. Seria a situação muito difícil. Foi o que aconteceu no ano passado, ele até conseguiu levar o time à final da Sul-Americana, mas a gente viu como foi a final da Sul-Americana, logo no início.
3 gols, né, que valeram só 2, mas enfim, logo no início o Racing já resolveu a partida. E a gente estava falando aqui o tempo todo, beleza, chegaram 300 jogadores que seriam para qualificar o elenco e tudo mais, só que a gente também está falando do trabalho peculiar do Fernando Diniz. Então, com o início de 2025 não seria fácil, e a gente está batendo na mesma tecla. Por isso que, para mim, a gente já falou, não é surpresa, não surpreende ninguém, com todo o respeito ao Diniz, mas não é surpresa, porque com os milhões investidos, a pressão ia aumentar, e você tocou num ponto de torcida, da forma que o Cruzeiro joga, foi um ponto até num determinado momento do Fluminense, que era um time que tinha muita posse de bola, que criava algumas oportunidades, mas não conseguia fazer o gol. E aí a pressão estoura de uma vez por todas no lado do torcedor. E a gente estava falando, Marra falou dos processos e das SAFs, né, que você falou. Qual que é a principal diferença da SAF do Cruzeiro para as outras? É um torcedor. É a única que foi comprada por um torcedor, não é verdade? Assim, a do Atlético também, né? É que são 4 torcedores. São vários, né? São 4, é verdade. Do Atlético também. Mas se você for comparar com as outras SAFs, as decisões são tomadas profissionalmente. Isso tem lado bom e tem lado ruim. Claro, concordo. Como quando você tem um torcedor que comprou o próprio clube, um torcedor nesse caso, as decisões saem da cabeça dele. Então, ele não mede esforços para reforçar o time como ele quer. Ah, custa tanto? Beleza, né? Ele tem dinheiro, vai comprando. Mas também ele é o cara que toma decisão como qualquer um na arquibancada. Isso. Que manda áudio pro amigo criticando o treinador, que fala, agora também vou mandar esse embora e vou contratar o outro. Agora esse treinador não contratou, não põe para jogar o cara que eu contratei. Então as decisões são tomadas como alguém que estivesse na arquibancada do Mineirão. E a gente não vai ser desonesto aqui de falar sobre também os elogios que a gente fez do Pedrinho. Sim, claro. Só que é isso, a gente ainda está conhecendo todos esses processos da SAF e o próprio Pedrinho. Tem pontos positivos, essa questão do investimento, a questão do futebol feminino. Ele não falou, isso eu não estou pensando aqui como vai ser financeiramente, eu quero que o meu time seja importante. O próprio, teve uma, né, desse perfil aí de treinadores, teve uma conversa entre o Calil e o Pedrinho. E o Calil falava sobre o Pedrinho, pelo perfil parecido, de ser muito torcedor, de acreditar e tal. E o Calil falava assim, isso vai doer muito nele. Porque ser dono da SAF, ele vai sentir tudo e tá na mão dele. Então mas a responsabilidade... Vocês acham que ele tem que ser mais... Desculpa, Mário, mas você acha que ele tem que ser mais profissional? Então, mas aí... Eu acho que ele tá errando e acertando nesse meio de ser um torcedor profissional agora também. É que eu acho que, assim, ok, o dinheiro é dele, não é meu. É que eu acho que ser o torcedor, para mim, isso até certo ponto é uma vantagem. O que vai evitar dele sair demitindo treinador, jogador, tal, a cada rodada de insucesso? Uma diretoria bem profissional. Era isso que eu ia falar. E a diretoria tem que ser bem profissional. Existem clubes de muito sucesso, muitíssimo sucesso, que são tocados por torcedores. 2, vocês nem sabiam disso, né? O Brighton é tocado por um torcedor. O Tony Bloom é um baita de um torcedor. O Matthew Bingham, do Brentford, também é um baita de um torcedor. Só que eles têm diretorias muito profissionais e eles sabem que se eles decidirem pelo fígado, eles vão Esse ferrar torcedor o processo respeita todo. a decisão do profissional. Isso aqui no Brasil acho que não existe. Naquela hora de balancear a emoção e razão. Isso. O cara vai na emoção, tira esse cara daqui pela... Aí o Alguém tem que proteger. Não. Calma lá, você tem o dinheiro, mas não é assim. E eu acho que esse é um ponto exato. também, que o torcedor do Cruzeiro começa a olhar também, por exemplo, para o Alexandre Matos. Opa, quem vai ser esse conselheiro de futebol do Pedrinho? Porque você junta um que gosta de gastar e um que gosta do dinheiro. Então, a dupla ali, na parte do passar o cartão, é muito tranquilo você ter o Alexandre Matos, um cara que vai te trazer contatos, que vai buscar os jogadores, que vai conseguir acessar. Que ganha as divididas, né? Que ganha as divididas. Agora é equilibrar isso com o cara que tem o dinheiro, o cara que sabe ir para o mercado se liberar, mas como que isso vai funcionar na parte negativa? Quando tiver que pegar na mãozinha e falar assim, não vai ser assim. A gente vai pegar jogadores aqui, porque o nosso projeto daqui a 10 anos é esse. Não, daqui a 15 anos é esse. O nosso papo é perfeito. Só que, nesse momento, o torcedor do Cruzeiro está soltando foguete. É verdade. Foi o que a Nath falava, né? É que a gente está falando de um cenário macro da coisa. Sim, respeitar o processo e tal. Mas eu não estou com o traseiro achatado na arquibancada. Pagando meu ingresso todo dia, lá e voltando para casa chateado. O torcedor tá. Então, agora, e como a Natália já disse, o nome do Renato... a Natália está em BH, sabe disso, é de BH, eu e a Mariana, a gente viveu isso também, né?
Mariana não, né? Os pais dela. Ei, e muito tempo lá em BH. O Renato foi um grande ídolo da torcida do Cruzeiro. O que o Renato fez de gol e que ele comprou a ideia, o Renato representou muito. Então, assim, é uma mudança completa de cenário se isso acontecer. E o tratamento com o jogador, né? Não, e você falava sobre soltar fogos ali atrás da Natália. Tinha um cara balançando a bandeira, assim, demitiu o técnico. Tinha um cara lá balançando o bandeirão. Ô, Nath, o nome do Renato é o nome mais forte? Tá muito no campo ainda de um gosto do Pedrinho. Não sei se você tem essa informação, né? Como que tem sido essa avaliação agora para o próximo comandante? Ou tá muito cedo? Então, Mari, você que acabou de perder a carteirinha de mineira, então, a torcida está muito feliz, assim, a gente pode perceber aqui atrás a organizada chegando para prestar apoio, torcida que reclamou muito do Diniz, que vaiou muito o Diniz, não só no último jogo, em Brasília também tiveram muitas vaias. E o nome que a gente ouve muito por aqui é sim o do Renato, que é o nome favorito do Pedrinho. Vocês estavam falando do Pedrinho, que é o dono da SAF do Cruzeiro. Ele gosta muito do Renato, gosta muito do trabalho do Renato. Porém, o que a gente ouviu de bastidores é que o Matos não está convencido da ideia. Que ele queria um técnico mais jovem e, de preferência, um técnico estrangeiro. Mas o Pedrinho insiste sim no Renato Gaúcho. Então isso aí é a dividida ali. Vai ser dividida. Porque talvez nas equipes que o Marra deu o exemplo, a decisão do profissional seria respeitada pelo torcedor, que é o dono, mas que não é o profissional da área, né? Ainda que o dono seja tentado demitir o profissional da área. Também. Se não obedecer, você vai embora junto. É o que aqui no Brasil é bem possível que aconteça, né? A gente sabe que é assim. Não, mas a gente fez uma análise aqui detalhada, o scout trabalhou, tem mais a ver com o perfil dos jogadores que você contratou, agora a gente precisa contratar esse cara aqui. Isso. Não me interessa. Demite o scout. Demite o scout junto, então, que eu quero aquele outro treinador. Essa é uma dividida. Tudo que a gente está falando aqui, da emoção e razão... Não, mas quem que tá certo? Mas quem que tá certo aí nessa... Não sei se é emoção, razão ou gosto de um ou gosto do outro. Vai ser a discussão do Pedrinho. Não é, cara. Não, mas assim, entre quem avalia agora o perfil do novo treinador do Cruzeiro, ir atrás do Renato, eu estava até vendo hoje uma palavra do Renato, porque aí é muito doido, né? Falando sobre o Fernando Diniz. Tá. Achei que tu fosse puxar. E ele falou sobre o estilo de jogo. Porque fica muito fácil, você monta uma arapuca. Ou seja, o que começa a fazer a avaliação da SAF o que a SAF do Cruzeiro quer? Quando ela busca o Fernando Diniz, é o cara... Não, e na época a Vitória falou assim, é o Fernando Diniz porque o Pedrinho, a direção, quer um trabalho a médio e longo prazo. Isso. Esquece. Aí você olha para uma aspa do Renato falando sobre o trabalho do Fernando Diniz. Então você, assim, numa escala de Renato a Fernando Diniz, onde você tá, eles estão em pontas completamente diferentes. Então é você tentar entender o que o Cruzeiro quer sobre os nomes que ele busca, né? Então, para mim agora a questão do Renato é só pontuando que o Renato, na conversa que teve com o Vasco, se eu não estou enganado agora em dezembro, ele optou por não assumir o Vasco porque ele queria descansar. Uma conversa lá com a família. E a gente até falava das últimas coletivas dele do Grêmio, saindo completamente lá do tom. E a gente falava que realmente esse não é o Renato. Esse não é o Renato que a gente conhece. Vamos ver como vai ser o desenrolar dessa conversa. Só em relação ao estilo de jogo, para mim... Agora, o que o Pedrinho está pensando, como a Nath trouxe para a gente, é em relação a segurar esses caras. Você gastou dinheiro, beleza, você trouxe, você investiu muito forte. Contratos longos, só que são caras pesados. É o Cássio, e eu não estou falando aqui de nenhum problema interno não, tá, gente? Eu não tenho informação de absolutamente nada. Só estou falando de personagens pesados. Cássio, Fagner, o Gabigol, o Dudu, o próprio Matheus Pereira, que já falou aí várias vezes, já veio aí aos microfones, o Fabrício Bruno também. Então, agora deixa eu tentar pegar um treinador que seja maior do que esses caras, que tenha história maior do que esses caras. Hein? Vamos falar a verdade? E o Renato. Para ver se controla. Nossa, que delícia. Para controlar, para ver se controla e ver o que vai acontecer. Ô, Bruno, presta atenção. Foca em mim. Você viralizar com as suas aspas, normalmente é um problema só seu. Só que agora a gente vai envolver Minas Gerais na história. Aí vai viralizar aspa e eu no quadro também, então, Bruno. Falar isso pra você. Olha o problema que você vai me arrumar. Então eu tenho que quem tá montando isso daí, sabe quem que é? Viu, Mariana? Com a pinga da Mariana. Quem montou isso daí, Mariana, é o Boninho. Porque isso é um elenco de reality show.
E ainda chegando o Renato, não sei se como futebol vai dar certo, mas pro entretenimento eu tô achando maravilhoso. Cara, o Renato imagina chegar. viralizando o Bruno, falando as loucuras dele, e aí o símbolo do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro, um corte com a gente. Ô, Bruno, ô, meu Deus do céu. Mas o Renato é bom treinador, vai, Mariana. Vai. Não, eu acho também. Não é? Vocês Mas que vai ser uma delícia, vai. Pro entretenimento, pensa no entretenimento. Ô, Nath, beijo pra você, tá? Ai, meu Deus. Batizada Beijo, também Mari. em Belo Horizonte na cobertura dos treinadores nessa loucura que é o futebol. Beijo. Mari. Fala. Só mais uma informação. Eu conversei com o empresário do Renato no sábado e ele negou qualquer conversa, qualquer acordo. Só que eu conversei com uma outra pessoa próxima ao Renato que deu uma fugida pela tangente, que não confirmou nem negou. Então, a chance do Renato aparecer aqui, ela é real. Boa, a gente vai acompanhando então os próximos passos do Cruzeiro no mercado da bola.